Bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal acordou aí ou ainda está dormindo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Qual que é a expectativa de hoje, gente? Vocês vieram para ouvir ou foi para falar? Hã? Ih, está no meio do caminho, assim, falar, ouvir, hein? É isso aí. A nossa missão hoje é poder trabalhar com vocês para a gente ter o pensamento de que muitas vezes é importante a gente falar enquanto líder, né, enquanto dono de empresa. Quem que é dono de empresa? Levanta a mão aí, por gentileza, para a gente poder entender. Pode continuar com a mão levantada aí, que a gente tem que ter orgulho, né? Além de ser doido, tem que ter orgulho de ter aberto aí o CNPJ, né? E quem que é líder? Levanta a mão, por gentileza. Ok. E quem está querendo ser líder? A galera aí, né? Então, excelente. Bora lá então para o conteúdo? Por que tem que falar menos, gente? Porque no final das contas, o que a gente visualiza, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um pouquinho da entrevista que a gente deu ontem na TV Integração, falando um pouquinho sobre isso, né? Enquanto empresário, aqui a gente sempre vai colocar nas três vertentes, tá? Empresário, líder e colaborador. Que são três nuances diferentes, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né? A Daniela compartilhou com a gente, né, da CDL, o formulário ali, no sentido de quais eram as principais dúvidas, as dificuldades que a gente tem. Uma coisa que a gente visualizou aqui na sequência é justamente que são algumas dificuldades que realmente fazem sentido, né? Olha lá, como lidar com conversas difíceis sem gerar atritos, como alinhar discursos e atitudes no dia a dia, como falar com confiança sem parecer autoritário, como ser firme sem parecer autoritário, como adaptar a forma de comunicar para esses diferentes perfis, as gerações diferentes, né? E ao mesmo tempo, a gente começa a entender que como me fazer ouvir e ser compreendido, né? Acaba que às vezes a gente tem uma dificuldade no seguinte cenário, a gente fala, acredita que o líder e o colaborador entendeu, mas na hora que vai ver o resultado do que foi que ele produziu, não era nada daquilo que a gente tinha pedido, né? E aí a gente começa a entender que também é importante como ouvir com atenção e entender o ponto de vista da equipe. Então agora eu vou começar a falar para os empresários, tá? Por isso que eu pedi para levantar a mão, para ficar mais fácil da gente ter esse entendimento. O que acontece com isso? A gente começa a visualizar que com essa ânsia da gente querer, né, que o resultado venha, que esse indicador de fato ele venha trazer essa realidade para nós e reflita, né, não só no faturamento legal, mas que também a gente possa evidenciar a lucratividade, né? Porque tem isso, né? Não adianta faturar muito se não sobra nada ou quase nada, né? Então a gente sempre precisa de evidenciar a lucratividade. E aí, levanta a mão os líderes aí, por gentileza. Mandei você sentar aqui na frente. Você sentou, né? Qual que é a principal dor do dono? Me conta. Resultado, né? E qual que é a maior dor todo dia? Que assim que ele chega na empresa, o pessoal do financeiro chega para ele e fala o quê? Ou não tem dinheiro, ou tem tantos mil para pagar hoje, né? E aí o que a gente faz? A gente acaba indo para fazer essa condução com os líderes, às vezes com uma força um pouco mais eminente, né? Às vezes pelo fato de estar vivendo ali algumas dores, que lá na ponta, né, o líder às vezes desconhece, ou às vezes acaba tendo uma dificuldade específica também na ponta, a gente começa a visualizar que cada um dos três tem uma dor diferente. E aí o que acontece com isso? A gente acaba visualizando que a gente tem então que entender esses três perfis diferentes, né? Porque todos os três fazem sentido. E aí a gente começa a entender como que então a gente vai fazer essa comunicação de uma forma assertiva, né? E aí a gente começa a entender três diferenças: comunicação passiva, agressiva e assertiva. Qual que é aquela passiva? Eu falo muito que é o seguinte, às vezes nós estamos tendo uma dificuldade de manter alguns colaboradores dentro das empresas, né? Da retenção. E tem alguns colaboradores que acabam só juntando a mochilinha e indo embora. Só fala assim, ó, amanhã não volto mais, né? E às vezes isso acontece pelo fato de três coisas. Às vezes a gestão, né, ele não está comprando ali a gestão do dono, né, no sentido de às vezes visualizar que está acontecendo alguma coisa diferente, ou seja, e o dono ele está sendo omisso, não está tomando decisões, né? Às vezes tem alguns problemas e às vezes com medo, né, de tomar a decisão ou de desligamento de alguma pessoa, o que acontece nesse meio tempo? Vamos deixando a vida levar, né? Até que dia que dá certo. Então a gente tem aqui então uma comunicação passiva. O líder, tá? Ele sabe que lá na equipe dele
tem a famosa maçã podre, né? Só que, assim, de relacionamento, a pessoa é muito ruim, mas de resultado, eu vou te falar um negócio. Não tem outra pessoa melhor, não é? Gente, como é que eu desligo essa pessoa? E esse resultado que ela me entrega, né? E aí eu quero fazer um parênteses aqui agora para os líderes. Até quando vocês vão continuar pagando o preço, né, dessa ineficiência na comunicação, ou seja, passiva, e sendo descredibilizado para os demais da equipe? A gente fala que quando líder, a gente é o quê? Espelho, não é? E esse espelho, ele é espelho de tudo. Não só da forma que a gente conduz, mas do que a gente representa. E esse representar, ele tem essa dificuldade porque, a partir do momento que ser passivo, talvez pode dar aquela dúvida assim, né? Ah, não, passivo é porque é paz, né? O cara gosta de ser tranquilo, é paz demais. Não, mas ele é como se ele não tivesse nem aí, né? A visão que o colaborador tem dessa liderança dele. Quando a gente já vem aqui para essa agressividade, a gente fala muito na parte de vendas. Tem alguém aí da parte de vendas? Sim? Que a gente fala o quê? Tem que ter sangue no olho, né? Até a música mudou, né? Não sei se vocês perceberam. Então, o que acontece com isso? O sangue no olho, às vezes, a gente transmite em agressividade, né? No bater na mesa, no chamar a atenção de uma forma mais incisiva. E aí, o que a gente acaba visualizando, né? Não é a força a ser imprimida, né, na comunicação, impressa, para que, de fato, a gente consiga o resultado. Porque, na maioria das vezes, quando a gente fala de agressividade, a gente tem um certo repúdio. Tem alguém que gosta, ou lembra aí agora, assim, que tem um amor fora do comum por uma pessoa que já foi agressiva com ela? Sim ou não? Alguém aqui tem chefe agressivo? Pode levantar a mão, não tem ninguém vendo vocês. A câmera está virada aqui só para mim, ó. Tem líder, gente? Ou já conheceu, ou já teve, né? E aí o que acontece com isso? É muito comum da gente entender que essa agressividade, ela não se imprime nos resultados, porque se imprimisse, estava menos mal, né? Mas às vezes, quando você é agressivo, você acaba distanciando as pessoas, né? E aí a coisa acaba não fluindo. E aqui o que a gente quer acertar? Assertiva. Como ter essa comunicação assertiva, então? Uma das perguntas dos questionamentos que a gente teve lá, não sei se vocês vão lembrar, falava muito desse sentido de adaptar a comunicação para os diferentes públicos. É muito comum das empresas a gente ter várias gerações, né? E aí, ao mesmo tempo, para conduzir com cada uma delas, a gente precisa de ter o quê? O que a gente precisa de ter? Primeira coisa, coragem, né? Coragem, vontade. E tem uma palavrinha que faz toda a diferença. Alguém quer arriscar? Empatia também é uma boa, mas não é empatia ainda. O que será? Compreensão. Compreensão também. Quem falou aqui na frente? Sinceridade. Também, sinceridade. Vamos lá, só mais um. Também. Só que tudo isso, gente, se a gente não tiver sensibilidade, não adianta ter nada disso que a gente falou. Porque é a sensibilidade que vai fazer a gente ter uma leitura diferente do que está acontecendo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem, dentro de uma situação, dentro de um problema, né, ou de uma realidade, a gente tem, vamos falar que são duas pessoas envolvidas, né? Vamos falar na realidade de conflito, para ficar mais fácil. Eu falo que tem a versão de um, a versão de outro e a verdadeira, né? Porque cada um puxa para um lado, ok? E a gente, enquanto líder, enquanto gestor, né, enquanto dono de empresa, quando chega para fazer a decisão, se a gente não tiver a leitura de entender o cenário, ou seja, de ter a sensibilidade, é muito comum da gente errar. Por que da gente errar? Porque cada um tem uma verdade. E para aquela pessoa, tanto o líder quanto o colaborador, né, a verdade na cabeça é absoluta. Até que alguém prove o contrário. E quem que tem que provar o contrário? Quem recebeu a missão de ter ali o quê? Uma visão estratégica diferente. Seja o líder, ou seja, o dono. Então a gente começa a entender que essa sensibilidade muda o jogo. Tem vários líderes, vários donos de empresa que ainda não tiveram sucesso nos negócios porque falta a sensibilidade. Então, gravem essa palavrinha. Sensibilidade de quê? De entender o cenário, de fazer a leitura.
E aí é muito comum de acontecer o seguinte cenário. Chega uma reclamação para que a gente possa tratar, e aí a gente nem quer ouvir a história direito, nem quer ouvir a segunda parte, já chama o fulano lá. E já vai descarregando nele o que a gente acabou de ouvir, né? E aí o que acontece? Em muitos casos, a gente já viu isso nos atendimentos que a gente faz, o colaborador, né, que foi citado, e aí na maioria das vezes não de forma muito positiva, ele chega e fala assim, aqui, mas eu acho que está acontecendo algum equívoco, porque não foi isso que eu quis dizer, né? Não foi isso que eu falei. E aí a gente fala muito do benefício da dúvida. Alguém já falou? Já ouviu isso? O que é dar o benefício da dúvida? Acolher a reclamação, entender, mas duvidar. Deixa eu ver se isso realmente aconteceu. E aí a gente chama a pessoa que foi citada, não é? E não vai falar, fulano chegou aqui falando isso e isso. Não. Deixa eu entender, né? Começa a puxar, né, a conversa para ver se o que foi dito anteriormente por outra pessoa realmente faz sentido. E aí eu vou levar lá para a nossa casa, tá? A gente não faz muito também a gestão familiar. Quantas vezes a gente já chega xingando, né? Sem querer, de fato, saber o que aconteceu. E a grande dificuldade é o quê? Não tomar partido. É entender o que está acontecendo, porque senão, se a gente tem um filho mais, vamos falar assim, audacioso, a gente já acha que tudo de errado foi ele que fez, né? E muitas vezes não é isso que aconteceu. Se a gente tem dentro da empresa, né, um colaborador, né, muito para frente, arrisca a gente já fazer a leitura. Ah, mas sabe, só pode ser fulano, né? E às vezes o fulano não tem nada a ver com a história e está recebendo a fama, que não é positivo, né? Então a sensibilidade vai fazer essa diferença para a gente conseguir entender então e ver como que essa comunicação ela evidencia e ela influencia no clima organizacional da nossa empresa. Não adianta, né, a gente querer ter uma mudança de reflexo, de resultado, se a gente não preocupar com esse detalhe em específico. E aí aqui tem o famoso, né, ruído. Ruído é tudo aquilo que na comunicação, né, a gente fala e o outro entende ao contrário, né? Se a gente estivesse falando de som, era o chiadinho, né? Que às vezes dá no microfone, né? E aí nessa comunicação é justamente aquilo que a pessoa não entendeu ou entendeu de forma distorcida, para ficar mais fácil a gente ter esse entendimento. Então a primeira coisa para a gente acabar com essas interpretações erradas e os famosos mal-entendidos é identificar esses ruídos. Pode ser que um setor específico da sua empresa esteja tendo muito ruído. Na nossa linguagem, o famoso telefone sem fio, né? Não é isso? Um fala uma coisa, só que chega lá na ponta, não era nada daquilo que foi dito, né? Só que cada um foi comprando a ideia do que foi falado, a hora que chega lá no final, se a gente pede para falar, às vezes não faz nenhum sentido. Então a gente precisa de entender isso, de reconhecer, né? Pode ser que dentro da sua empresa, ou é o setor, ou é um colaborador em específico, ou talvez é o próprio líder. E em alguns casos é o próprio dono que está emitindo ruído, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas em alguns momentos a gente tem o seguinte cenário. Se constrói muita informação estratégica e a partir do momento que essa estratégia ela vai sendo desenvolvida, a gente começa a entender que muitas das informações elas não podem ser repassadas para grande parte da equipe. Mas é muito comum de vazar algumas coisas ao longo da semana, né, ao longo do dia. E aí já aconteceu, no nosso caso, a gente entender, não, mas quem é que foi que falou, né? Nós alinhamos que não era para falar. E às vezes foi o dono. Então, gente, dono também erra. Empresário também erra. Os nossos pais também não erraram conosco? E aí o mais legal de tudo, a gente tem que ter o quê? A sabedoria e a sensibilidade de novo para entender isso, né? Entender que nem sempre nós vamos acertar. Não é porque eu estou à frente, enquanto dono ou enquanto líder, que todas as decisões, todas as atitudes vão ser corretas, no sentido de a melhor, né, naquele momento. Abrindo parênteses, na verdade. Ela foi a melhor naquele momento. Né? A constelação familiar, a constelação empresarial fala muito disso. Não sei se vocês conhecem um pouquinho, que fala que tudo que a gente tem de decisão naquele primeiro momento era o melhor que a gente conseguiria fazer naquela hora. Então é comum a gente olhar para trás e falar, não, mas se fosse hoje, né? Mas por quê? Já expandiu o nosso conhecimento, ou seja, a gente já não está mais
com aquele mesmo repertório quando a gente tomou aquela decisão anterior. Então a gente começa a ter essas evoluções. E aqui algumas técnicas claras para a gente acabar com esse ruído. E ela é muito simples. Quando a gente dá uma informação, né, quando a gente repassa uma missão, o que é comum da gente fazer? Achar que a outra pessoa já entendeu, né? E aí o que a gente faz? A gente vai para a nossa sala, para a nossa mesa, ou vai continuar ali a desenvolver as atividades e está lá o cidadão executando. Na hora que você pede para ver o que foi que ele fez, não foi nada daquilo que você tinha pedido. E aí a gente começa e ouve muito essa frase aqui, ó. Nossa, mas era isso que eu tinha entendido, né? Que era para fazer. Alguém já ouviu isso ou não? Sim ou não? Ou sim, né? Porque talvez não tenha nem o não aqui. E aí o que acontece com isso? Quando a gente fala da emissão da comunicação, existe um emissor e um receptor. Emissor quem fala, receptor quem ouve. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender o seguinte cenário. E é muito dito, né? Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo. Quem concorda com isso? Levanta a mão, por favor. Sim ou não? E quem concorda que a gente é responsável pelo aquilo que a pessoa entende ou sente? Quem não levantou a mão não concorda com nada, é isso mesmo? Brincadeiras à parte, mas enfim. A gente precisa de entender que a nossa responsabilidade é com o que o outro entende, com o que o outro sente. Vamos voltar lá para os relacionamentos? A Dani me ensinou durante muito tempo que, mesmo quando eu não tinha intenção de magoar, mas que de fato ela se magoava, a responsabilidade ainda era minha. E homem, cabeça dura, é mais difícil de entender, né? Custou, mas entrou na cabeça. Só que quando a gente leva isso para as relações profissionais, a gente começa a entender que a minha responsabilidade vai até a execução final. E aí tem uma frase, essa aí eu queria que vocês anotassem, tá? Se não tiver papel, escreve aí no telefone, aí no grupo geralmente que a gente tem com a gente mesmo aí no WhatsApp, né? Simples, prático, para não ter problema mais a partir de hoje. Pergunta a pessoa o que ela entendeu, gente. Não é? Pode parecer bobagem, mas a partir do momento que você pede ela algo, você precisa de perguntar, tá, agora me fala, o que foi que você entendeu? Né? Pode falar assim, não, Leandro, você tá de brincadeira comigo, né? Mas é muito comum de, na hora que a pessoa te falar o que ela entendeu, de ter ruídos ali já. Numa comunicação que foi direta, às vezes, até pessoalmente, só você e o líder, só você e o colaborador. Mas a partir do momento que você pergunta, a gente começa, então, a julgar por terra todos esses problemas de ruídos. Simples, prático, não custa nada. Nem dinheiro. Só o quê? Sensibilidade. Só que na correria do dia a dia, a gente tem perdido essa sensibilidade. A gente quer o quê? Agilidade. É uma palavrinha que não combina muito com essa sensibilidade, né? Porque se é ágil, é para ontem. Não é assim? Você pode fazer isso para mim? Para que dia? Não, é para ontem. Ou seja, ontem já foi. Ontem não tem como a gente mais resolver nada, não é? Então aqui, para a gente ter esse entendimento, para eliminar ruído, pergunta a pessoa o que de fato ela entendeu. Feedback. Tem pessoas que usam até um nome diferente ali, né? Quando não é para ter crescimento. E aí aqui eu quero abrir um parênteses, porque a gente ouve muito assim, ó, posso fazer uma crítica construtiva? Quem já ouviu isso ou já falou essa frase? Eu acredito que não existe crítica construtiva, tá? Pastor Leandro, você não gosta de ouvir quando você erra, não? Não. Quem gosta? Só que, qual que é a diferença disso? Construir algo através de um feedback, através de uma orientação, é responsabilidade de quem está ouvindo. Por mais que a sua intenção seja de contribuir, se quem está recebendo aquela comunicação ou aquela devolutiva não acolher e não fizer nada de produtivo com aquilo, por mais que a sua intenção foi de construir algo, não vai ser construído. E aqui uma frase importante que eu falo muito, não adianta a gente querer para o outro. Às vezes você vê que ele precisa de evoluir, né? Tem todas as ferramentas, basta ter só a atitude, mas a atitude não vem. E aí? Se a atitude não vem, o que a gente faz? Se é colaborador, a gente continua com ele? Sim ou não? A gente dá uma chance, né? Chama, conversa, 1, 2, 3. Mas e se não mudar? A gente continua com ele? Não? O coração é ruim assim mesmo? Hã?
Tem que continuar? É karma? Tem que ficar a vida inteira? Não, tem que treinar, É? ensinar, pegar na mão. Ou seja, a gente acaba entendendo que a gente precisa de fato de quê? De dar a oportunidade, né? Fala uma, duas, três, em casa não é assim com os filhos da gente? Fala assim que não adianta. Mas a partir do momento, né? O filho a gente tem a missão, né? Deus nos deu para quê? Para conduzi-los. O funcionário, gente, por mais que a gente o adora, né? A gente quer ele perto da gente, se ele não quiser, não tem jeito. Então a gente tem que agradecer, deixar ele seguir viagem. Porque senão a gente fica preso naquela mesmice e tá lá na comunicação o quê? Passiva. Feedback assertivo. Como que a gente vai corrigir isso? É aquela famosa elogia no meio de todo mundo. Mas chamar a atenção, vem cá no cantinho, né? Por quê? A gente já ouviu falar. Chamar a atenção não é coisa boa. E muitos o fazem no meio de todo mundo. E quando isso acontece, a pessoa que está recebendo ali aquela orientação, aquele puxão de orelha, ela se sente diminuída, né? E esse diminuir, às vezes, a gente não só diminui de fato, mas a gente enterra o talento dela na nossa empresa. Porque se já não estava tão legal assim, imagina a partir de agora. Então, a gente precisa de entender que todo feedback existe uma situação que a gente precisa entender sem julgamentos, o benefício da dúvida. Impacto, o que impactou ali naquele setor, naquela relação ou com o cliente, né? E ao mesmo tempo no negócio. E ali a gente precisa de dar uma orientação futura, não é assim? A partir de agora, né? Talvez você não sabia que a conduta era desse jeito, mas agora sabendo, eu espero que você tenha compromisso e isso não se repita, não é assim que a gente faz? E aí tem muito modelo aqui do feedback, né? Situação, impacto, orientação futura, e muitos falam daquela metodologia do sanduíche, né? Vocês já ouviram falar essa? Tem uma leitura que é morde a sopra. Já ouviram essa também ou não? O que é morder e soprar? Bate e faz um carinho depois, é isso? Ou seja, o mercado tem um monte de modelos, né? Que no final das contas vai pedindo para que a gente possa conduzir para que a gente tenha sucesso. Mas não existe nada melhor do que o seguinte cenário. Tem muito funcionário ou líder que é o famoso prego ou massa de bolo. Alguém já ouviu falar essa explicação? Prego, quando a gente bate, o que acontece, Dani? Afunda, né? E cadê as confeiteiras ou confeiteiros de plantão aí? Tem aí gente que faz quitanda, pão de queijo? Quanto mais a gente amassa ou sova, né? O que acontece? A massa cresce. Então, se a gente tem na nossa empresa esse funcionário que é o prego, se eu bater nele, ele vai afundar. Se ele não estava entregando, aí que não vai entregar mesmo, né? Mas se a gente tem esse com o espírito de toda vez que você coloca alguma coisa para ele, ele tira proveito, ele faz de fato, né? Fazer com que aquele feedback realmente ele seja construtivo, a gente tem a oportunidade de virar esse jogo. Então o modelo é, a gente primeiro chega elogiando, né? Ó, fulano, já tem tanto tempo que você está comigo, queria te agradecer pela sua dedicação, paranana. Aí o famoso, mas ontem aconteceu isso, isso e isso, né? Eu acredito que talvez tenha acontecido algo, né, não muito planejado, mas é uma conduta que a empresa não aprova. Mas eu acredito que pela sua dedicação, ou seja, volta lá em cima, está elogiando de novo. E seu comprometimento, isso não vai mais se repetir. Por quê? Eu preciso de chamar ele para a realidade do erro, mas ao mesmo tempo eu preciso de elevar a importância dele para a empresa. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar lá no fundo. Porque, de novo, ninguém gosta, gente. E aí, quando a gente não tem esse pegar na mão de novo, a gente acaba tendo ali a perda de muitos colaboradores. Então, para a gente ter esse feedback assertivo, a gente precisa, então, ter essa leitura de fazer a condução. E aqui uma coisa muito legal. É lindo, né? Tá aqui na CDL, sexta-feira, 8h31 da manhã, tomaram um cafezinho gostoso, né? Espero que vocês tenham deixado, porque não deu prazo de eu tomar café, eu vou tomar depois. E aí, o que acontece com isso? Na hora que acaba a palestra, eu volto para a empresa. Ah, Leandro, e aí? O que eu vou fazer, né? Tá muito lindo aí, agora colocar em prática. Quando a empresa está muito tranquila, aí é de boa. Mas vai pegar um cliente reclamando lá.
né? Um prazo de um serviço que eu tenho que entregar que já estourou, ou que não é muito difícil de acontecer, 2 colaboradores se bicando no meio do expediente, né? Quando em alguns momentos, só que isso aqui em Divinópolis não acontece, um arranca a faca para o outro, né? E aí o que acontece? Como, Leandro, que eu vou trabalhar essa comunicação assertiva com essa sensibilidade que você está me falando, né? Com essa paciência, né? E aí a gente começa a entender que tem muita coisa que a gente vai percebendo ao longo do dia a dia que vai nos dando ali alguns gatilhos. Recentemente a gente presenciou a separação, vamos levar lá para a família, tá? De um casal que a gente gostava muito. E aí, não sei se já aconteceu isso com vocês, a primeira coisa que acontece é assim, nossa, mas fulano e ciclano, não acredito. Mas do nada, gente, nada acontece do nada, nem nas nossas empresas, né? É muito comum de muitas coisas estarem se repetindo, né? E por falta de desconhecimento ou sensibilidade da nossa parte, na nossa empresa, a gente não percebe. E aí isso é muito importante que eu quero falar com vocês, né? A gente dá sinais. O casal não dá sinal um para o outro, se está bem ou se não está? Na empresa, o líder te dá sinal. O colaborador te dá mais sinal ainda. Só que não adianta nada os sinais se você não sabe os ler. Ou se você não quer nem perceber, né? Porque é muito diferente quando a gente começa a entender que essa questão dos gatilhos, assim, do que é visível, passa despercebido quando acontece esse detalhe do colaborador só mais não voltar para trabalhar. E aí a gente ainda fala assim, não, mas fulano me deixou na mão nessa hora, que ingratidão, né? Que falta de consideração, fiz tudo por ele. Até quando ele pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei, né? Geralmente é isso, né, que acontece. Estava lá mal de saúde, faltou um dia, não tinha testado, eu nem descontei. Só que você não estava vendo ele na empresa, você não estava ou percebendo, né? Não estava tendo esse olhar para ele. E aí aqui a gente precisa de reconhecer. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa de identificar essas situações que causam pressão nesse ambiente. Às vezes é o cliente, gente. E aí a gente tem aquela leitura assim, o cliente tem sempre razão? Claro que não. Mas a gente precisa de ter a sensibilidade de acolher a reclamação dele e tirar proveito dela, né? E aí a gente começa a entender, tá, o colaborador tem sempre razão? Também não. Mas o que eu tenho que fazer? Acolher, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a fazer essas diferenças para a gente entender e avaliar qual que é esse ambiente, quais são as pressões que estão acontecendo, né? Teve uma empresa que a gente fez um desenvolvimento que, por uma coisa boba, alguns colaboradores estavam indo embora da empresa. É muito comum, na empresa de vocês tem aqueles banquinhos de plástico que a gente compra em mercado, custam R$50 para tomar café, ou é a cadeira pomposa, toda valorosa lá na cantina? Alguém tem esse banquinho de plástico? Sim ou não? Ninguém? Que isso, gente. O que aconteceu com o cliente? Ainda bem, né? Porque o que a gente quer para a gente de bom, a gente quer também para o outro. Para o nosso funcionário, não é aquela questão de sobrar, não é o que sobra, né? Esses dias eu estava fazendo um desenvolvimento e aí uma colaboradora me pediu, a gente tem alguns mousepads que são personalizados com a nossa marca. Ela falou, Leandro, você tem um mousepad que você não está usando mais para você me dar? Eu falei, não, que eu não estou usando, não, eu tenho um novinho que eu posso trazer para você. Por quê? Infelizmente, alguns colaboradores estão acostumados a ficar com o resto, com a sobra. E nós temos um momento de poder oferecer isso de forma diferenciada. E, ao mesmo tempo, o líder também para o seu colaborador. E por aí vai, né? Então, a todo momento, a gente precisa de entender que, nessa leitura, existe formas de quê? De vir valorizando, de vir entendendo a realidade, né? É muito comum, de às vezes, a gente falar assim, hoje eu só fui psicólogo. Eu não sou psicólogo, mas cheguei na empresa, tinha 5 querendo falar comigo. E cada um dos problemas que foram apresentados não era nenhum problema da empresa. Era ou não era problema da empresa, gente? Não era, mas se torna, né? Por que se torna? Porque a pessoa está com a cabeça lá no problema. Então, se você não acolhe e não tem essa resolutividade para conseguir mudar o foco, o resultado ele não vai vir. E aqui algumas técnicas rápidas, né? O que a gente fez aqui no início? Não sei se vocês perceberam. Começou uma música mais agitada
Eu fui falando algumas coisas porque a gente precisava de energia, né? Mas depois a música foi acalmando, pediu vocês para fecharem o olho, para a gente entregar esse dia, né? Ou seja, a gente fez algumas técnicas aqui para abaixar a energia. Tem alguns momentos que a gente precisa de fazer isso, né? Exemplo, o cliente ou o colaborador chega na sua sala xingando, falando alto. O que geralmente a gente faz? A gente é educado, né? A gente não fala alto, né? A gente fala mais alto do que ele ainda, né? E aí o que acontece? Não, porque aqui é eu que manda. Então a voz mais alta tem que ser minha. Só que a partir do momento que a gente consegue ter até uma técnica de rapport, né? Que é o que? De conexão com a pessoa, a gente sim começa na mesma altura que está sendo resolvido o problema, mas vem trazendo essa comunicação para baixo. De forma que é trazer aquela comunicação que não está positiva no tom de voz para o tom que você quer conduzir. Então, a partir do momento que a gente sabe essas técnicas, a gente começa a imprimir e vai trazendo e assumindo o quê? O controle emocional dessa situação. Porque se a gente deixar a pessoa pilhada do jeito que está e a gente entrar na mesma pilha, a gente brinca que se bobear sai até morte, né? É o que acontece às vezes no trânsito, né? Recentemente a gente vê casos desses assim, de morte no trânsito, porque um ficou bravo com o outro, não conseguiu fazer esse controle emocional e deu ruim. E aqui, ao mesmo tempo, como evitar algumas explosões de frases, né? Uma frase que assim, eu ouço muito e particularmente não gosto é o seguinte: você está conversando com a pessoa está conversando com você, você está entendendo? Não, você entendeu? Leandro, mas você não falou que tem que perguntar? A partir do momento que você falou para a pessoa executar uma atividade, você não tem que perguntar se ela entendeu? Mas, de novo, é a sensibilidade, é o tom de voz que é utilizado para perguntar se está entendendo ou não está. E aí, às vezes, a gente acaba caindo aqui nessa prerrogativa de utilizar algumas palavras ou frases que a pessoa não gosta de ouvir, né? E aí, ao mesmo tempo, como que eu vou saber disso? Se eu conhecer aquela pessoa que está na minha frente. Gente, só que é muito raro a gente poder ter tempo para isso. Porque a gente já entra nessa loucura, nessa imersão dentro da empresa, e aí vira uma loucura. Olha o tom de voz aí. Escolher bem as palavras, o jeito que a gente fala. Eu não sei se vocês perceberam, mas olha a feição daquela foto ali. Nós estamos fazendo uma comunicação sob pressão, então não tem sorriso. Só que precisa de ter o quê? Controle. E aí a gente acha que para a gente controlar, a gente precisa de bater mais forte na mesa. O jeito que a gente fala reflete na reação da equipe. É muito tranquilo isso, é muito fácil. Então, o que a gente precisa de fazer? Ajustar o tom de voz de acordo com o perfil do colaborador. Quase toda empresa tem um que é melancólico, né? Aquela pessoa que acorda reclamando, no meio do dia ainda está reclamando, e a que vai dormir reclama de novo. Se acordar, vai reclamar porque acordou, né? E aí, o que acontece com isso? Como que a gente vai conduzir com uma pessoa dessa? Que a energia é baixa, que nos puxa para baixo. Como que é que a gente aprendeu aqui? Nós precisamos de primeiro começar a conversa no tom dela. Se é discussão e eu quero puxar para baixo, eu não venho diminuindo a voz? Se essa pessoa é melancólica e já fala baixinho, ai que dó de mim, eu preciso de fazer o quê? Elevar a voz. Ter a energia na voz, por quê? Para mim tirar ela daquele buraco que ela está. Né? Ou seja, fazer o contrário daquela relação quando ela está no pico 100%. E aqui a questão da postura também transmite muita clareza, né? Confiança. Aqui eu não sei se vocês perceberam, mas olha as posturas das fotos. Por quê? A gente precisa de transmitir uma confiança, uma confiabilidade, né? Mas se o dono já chega para trabalhar cansado, o líder, nossa, mais um dia, né? Segunda ainda, nossa senhora. E às vezes ainda chega falando ainda para acabar, né? E aí o que acontece com isso? Quem que a gente vai incentivar, gente? Se a nossa energia está baixa? Eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, enquanto donos, enquanto líderes. É como se a gente fosse posto ou postos de combustível. Por quê? O colaborador, ele abastece em alguém. Né? Então a nossa energia tem que chegar no topo. Por quê? Eu preciso de contagiar os demais. Se eu chego com ela baixa, e aí? Oi? Olha que legal. Momentos como esse, né? Só para vocês ouvirem quem que abastece o dono, quem que abastece o líder, né?
Porque aqui é muito comum da gente querer já chegar fazendo todas essas mudanças. Só que se a gente não ficar atento, o que acontece? Isso passa rapidinho, né? Já passou. Porque a gente determina, né? Acaba vivendo uma realidade muito diferente. Então, por isso que, até um gancho que você me possibilita, esse trabalho de desenvolvimento que a gente faz nas empresas é justamente para quê? Não deixar essa peteca cair. E, ao mesmo tempo, ter a referência de quê? De trazer ali um incentivo para que ele possa continuar. Porque, de fato, não é fácil, tem dia que dá vontade de nem ir. E quantas empresas, quantos empresários nos procuram falando assim, Leandro, eu vou fechar aquele trem lá. Não fala nem empresa mais, né? Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir meu currículo e vou trabalhar para os outros. Eu falei, vai sim. Eles vão te pagar o mesmo tanto que você recebe aqui, né? Mas por quê? Por conta da loucura que fica, né, do desgaste, e aí começa a fazer a leitura de que parece que não vale mais a pena, porque não está abastecendo. O posto, se não for recarregado lá, né, o que acontece? Uma hora vai acabar, não é assim? É a mesma coisa da nossa gestão financeira. Se a gente não controla, uma hora o dinheiro acaba. Então a gente precisa de ter ali essa leitura de vir se abastecendo, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa de trabalhar palavras que inspirem e não intimidem. Na minha carreira, eu tive a satisfação de um dos primeiros empregos que tive, ali a cargo de gestão mesmo, de liderança, de assim que eu fui apresentado para o dono da empresa, ele pegou o telefone e tacou ele na parede. Na minha frente, assim, ó, 2 segundos, não tinha falado nem oi. E eu falei, gente do céu, que loucura que esse trem aqui, né? Aí você fica, eu vou embora, eu levanto, eu saio, eu falo alguma coisa, eu fico calado. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Levantei e fui embora. Mas voltei depois. Fiquei 6 anos lá. Porque naquele momento, né, o empresário estava com a energia em alta. Ele recebeu uma ligação, não gostou. Pegou o telefone e literalmente aqueles VIP, que era muito grande assim, pela ligação pela internet, então pegou e estraçalhou na parede. Ele falou assim, é bom que você já vai vendo do jeito que eu sou. É seu primeiro dia aqui? Eu falei, e aí o histórico era assim, quem estava na função anterior, os anteriores ficavam 3 meses, só ficava a experiência, né? E eu consegui ficar lá 6 anos. Por quê? Porque consegui ter a sensibilidade de entender qual que era o problema dele. Não era comigo, né? Só que nem todo colaborador, nem todo líder tem essa paciência com a gente quando a gente é dono, né? Então fica essa observação para a gente entender que essa leitura, né, não só de postura, mas de expressão, diz muito. E pode parecer que não, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas cada postura que vocês estão aqui hoje, cada gesto, cada piscar de olho, cada posicionamento de mão diz muita coisa. São N sinais que vocês estão me dando, que a palestra está boa, está um saco, fala rápido, vamos embora, tem mais café aí, Dani, tem ou não tem? Né? Só que como a gente vai desconhecendo isso ao longo do caminho, porque são técnicas que a gente não sabe de fato, acaba que a gente deixa passar muita coisa. Não menos importante, reuniões. Tem gente que fala, não, mas lá vem de novo, né? Tem empresa que só tem reunião. Tem alguém aí que participa o dia inteiro de reuniões? Só participa e não resolve nada? O que acontece com isso? É bonito, né? Reunir todo mundo na sala, tem um tema. Quando tem pauta ainda tá bom demais, né? Porque às vezes não deu nem prazo de ter pauta, né? Mas é bonito fazer reuniões, mas a maioria das vezes são perda de tempo, porque primeiro elas não são curtas, não são produtivas e por consequência não tem resultado, né? Tem algumas reuniões que a gente gosta muito, que ela é feita de forma bem prática e de pé. A gente brinca que é a reunião do bom dia. Se na empresa de vocês ainda não tem, né? Na indústria geralmente fala muito de DSS, né? Que é um momento que reúne todo mundo e fala do decorrer que vai acontecer ali naquela semana, ou no dia seguinte, ou o que aconteceu no dia anterior. E ali já dá as orientações, é de pé para ninguém sentar, ou seja, para doer a perna mesmo, para acabar rapidinho, né? E ao mesmo tempo a gente ter algumas orientações para que possa acontecer o resultado. Ou seja, a estrutura precisa de ser eficiente, né? Não estou falando que a gente não precise de ter em alguns momentos reuniões que são demoradas, porque tem muitas que são estratégicas, né? E essa parte da estratégia tem que avaliar muito bem, o lado pró, o contra, né? E ao mesmo tempo a gente conseguir fazer essa leitura. Mas ao mesmo tempo, para ter produtividade,
essa questão dos checklists diários, né? Programar o que vai ser feito. Não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente tem muitos relatos, até de mentorados nossos, que falam assim, não, eu programei para fazer isso, isso e isso no dia de hoje, já são 3 horas da tarde, eu não consegui fazer uma tarefa do que foi proposto. Por quê? Chega na empresa e vira aquela loucura, né? E aí o funcionário, o líder, acaba fazendo a pauta, né? E aí a gente acaba tendo a dificuldade de gestão do tempo. Para a gente evidenciar, inspirar, então, a gente precisa de motivar o tempo todo. A gente precisa de ter o poder da comunicação com o propósito. Aonde que a empresa quer chegar, né? Petrarca, qual que é a visão de futuro lá? Onde vocês querem chegar daqui 2 anos, você sabe? Eu imagino que seja a maior empresa de software dessa área, né, aqui do Centro-Oeste. Legal. Espero que seja essa. Entendi. Né? Tem mais alguém da empresa aí ou não? 2. É isso ou não? É. Então fala com ele, cara, não espera não, bora lá, vamos agilizar esse negócio, né? Por que eu falo? E aqui foi bacana ter esse exemplo, porque a gente precisa de ter o que? A visão do nosso executar da atividade pelo que a empresa espera. Ou seja, a visão é daqui 2 anos, ser a referência? Então tá, nós temos que começar agora. Quem faz academia aí, levanta a mão, sim ou não? Ah, legal. Quem já foi hoje? Que isso, parabéns. Você... Aí sim, tá pago lá então, né? Eu brinco o seguinte, eu faço academia 15 para 5 da manhã, gente. É uma loucura, mas é o único horário que tem jeito. Hoje não fui, né? Mas porque tinha uma missão específica, né? Porque a gestão hoje era da família. E, ao mesmo tempo, o que a gente fala? Quando a gente chega na academia, a gente vê os caboclos lá pegando os pesão, né? Ou as mulheres. Só que não tem como chegar pegando o mesmo peso. A gente precisa de começar do início. Então, é um pezinho na mesa. Infelizmente, morrendo de vergonha, vai estar lá, né? Só que vai chegar o momento de pegar o pesão. Você já está pegando pesão lá ou não? Agora é a hora de você fazer o... Hã? Por quê? Porque também se fica no platô, ou seja, não evolui ali na carga, não tem desenvolvimento. É a mesma coisa da gente. Não adianta a gente ter conhecimento, se a gente chega no momento, a gente para. É o posto de combustível que acaba, né? E ao mesmo tempo a gente não consegue evoluir. E aí a gente começa a entender que para ter essa clareza, a gente utiliza essa tríade aqui, ó. A gente precisa de ter uma tarefa, precisa de ter um método e precisa de ter um propósito. É o famoso por quê. Por que isso? Né? Só que é muito comum das empresas a gente ver começando justamente por isso. Tem a tarefa, tem o método e tem o propósito. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Eu fui gestor de uma empresa de telecom durante um bom tempo e quando a gente recebeu o material de divulgação das campanhas, né, do marketing, os abençoados lá esqueceram de colocar o telefone da nossa regional, então só tinha um 0800. E aí chegou lá mais de 20 mil panfletos. Dani tem noção aí dessa quantidade, né? E aí o que aconteceu com isso? A gente tinha 2 atitudes. Ou divulgava só com 0800 e a venda iria para a matriz, ou pegava panfleto por panfleto, canetinha na mão e ia colocando o nosso telefone lá. O que eu fiz? Eu comecei por aqui, ó. Propósito. Gente, teve um erro, chegou, já está na nossa unidade. O que vocês preferem? A gente distribui só com 0800 ou vocês querem colocar o telefone nosso aqui para a venda vir para vocês? O que vocês acham que eles fizeram? Para a matriz ou venda para a unidade? Eles foram lá, sentou, não, já vão pegar as canetas, já vão colocando aqui os nossos telefones, rapidinho a gente acaba. Falei, gente, que loucura, né? 20 mil panfletos. Ou seja, eu demonstrei o porquê daquela atividade. Era diferente de eu chegar e falar assim, gente, para tudo aí, cada um pega uma caneta, um bolinho aqui de panfleto para cada um, vamos colocando o telefone, e nós temos que acabar isso até 9 horas da manhã. Ou seja, às vezes a missão que a gente recebe é assim. E aí como que eu quero ter envolvimento? Como que eu quero influenciar a minha equipe se na verdade eu estou mandando e não estou trazendo, chamando para perto de mim, né? E aí a gente começa a entender que é muito fácil a gente visualizar os erros. Olha aqui, arrume essas prateleiras agora. Imperativo, né? Você errou na abordagem do cliente. Cumpra suas metas ou teremos problema, ou seja, ameaça, né? Ó, se bater meta, sei que vai virar no início do mês, não. E aí olha a diferença, né? Sei que você tem potencial para alcançar suas metas. Como que eu posso te ajudar?
Você está tendo alguma dificuldade? Olha o outro. Percebi que o cliente ficou um pouco confuso. Vamos revisar juntos o que podemos melhorar nessa abordagem? Vamos organizar essas prateleiras para que nossos clientes encontrem facilmente o que procuram? Ou seja, não é líder? Líder não inspira? Líder faz junto. Não manda fazer. Porque às vezes a gente tem essa visão distorcida, né? Ah, não, agora virei gerente. Agora virei líder. E agora eu sento aqui, ó, faz lá para mim. Ainda vou esperar servir um cafezinho para mim, né? Então, assim, a gente começa a perceber que existem essas particularidades, tá? O tema é muito legal, né? É muito profundo, e a nossa intenção aqui hoje não é esgotar, mas abrir o pensamento para. Porque às vezes a gente reclama da conduta do outro, mas não olha para a nossa conduta. Independente de seja ela de dono de empresa, de líder ou até mesmo de colaborador. É o famoso olhar para o umbigo, né? E aí a gente tem essa particularidade de conseguir visualizar, de fato, o que eu posso fazer ou contribuir para que o resultado, de fato, seja diferente. O que a gente vê quando a gente faz as contratações? Às vezes a pessoa vem porque ela precisa trabalhar. Precisa de trabalhar não quer dizer que ela precisa de trabalhar ali, fazendo aquela atividade. Ela precisa, no final das contas, do dinheiro, como todo mundo precisa, né? Só que a gente está tão imerso nessa loucura da necessidade que eu brinco que passou na rua, a gente bota o crachá e fala, vai, né? Nem treina, não treina. Por quê? Não, já fica aqui, é desse jeito. E aí o que acontece nessa leitura? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade que é o pertencimento, né? Eu acredito que vocês estão aqui hoje porque algo chamou a atenção, né? Para virem até aqui e ao mesmo tempo entenderem isso é um tema que realmente faz sentido, não é? Ou seja, tem alguém que está obrigado aqui, gente? Porque às vezes o dono fala, vai lá, assiste, anota e traz para mim. Quem que é que veio com essa obrigação? Pode ser sincero, gente. Quem? Você? Não? De verdade? Foi de livre e espontânea pressão que você veio? Não. Por que eu falo isso, gente? A gente tem uma leitura do que, querendo ou não, às vezes a gente faz isso. A gente não quer ter trabalho, a gente vai lá e terceiriza. O que algumas empresas fazem com a consultoria, né? Aí agora eu vou fazer um desabafo. Vai lá, contrata e fala, agora se vira, filho. O problema agora é seu. Só que a gente chega e fala assim, não, o problema é nosso, né? A gente já está chegando ao fim, mas ao mesmo tempo, uma coisa que é importante para que a gente possa ter, então, a ciência. Hoje esse é o meu único pedido aqui para vocês, tá? Meu desejo é que vocês continuem aí nesse processo da evolução. E que você viva de fato a vida profissional e empresarial que Deus desejou para você. Que você seja mais feliz, mais próspero, para realizar aí seus sonhos. Tenha mais tempo para se conectar com Deus, essa parte espiritual. E desfrutar também das pessoas, da presença das pessoas que você mais ama. E nesse caminho, você não caminhe mais sozinho. Porque esse fardo pode ser aliviado, né? Sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente chega bem mais longe. E que você sempre esteja na presença de Deus, porque sem Ele não faz sentido. E que a gente possa então entender que a partir de agora a gente vai com uma missão diferente para as nossas empresas, né? Porque nada adiantaria a gente vir ter esse momento e voltar sendo a mesma pessoa. Que a gente possa, então, ter essa leitura e que, ao mesmo tempo, essa evolução seja algo contínuo na sua vida, seja algo contínuo, né, na sua trajetória. Aqui o meu canal, leandromartins.oficial, o site da nossa empresa, e que a cada dia mais você possa se sentir feliz e preparado para essa jornada, tá? Foi uma alegria estar com vocês. A gente vai ficando por aqui e juntos a gente chega mais longe. Obrigado, uma excelente sexta-feira para cada um de vocês.